Mas tem um tanto de coisa. Nós falamos semana passada aqui, né? A fofoca. E a fofoca é um pecado diferente. Um dia vamos falar sobre isso. Eu não gosto de falar de pecado, mas um dia nós podemos falar. É uma das coisas que Deus abomina, lembra? Tem coisas que Deus abomina. A fofoca é uma. Não, pastor, eu perdi a vontade de fazer fofoca. Já foi glorificado então, irmão? Não, pastor, isso aqui para mim não é. Entendi. Pastor, mas aí agora, então, o que eu tenho que fazer? Não sei como é que eu faço, então, se não tem como resolver isso aqui. É que você tem que andar no Espírito. Lembra o que Paulo diz? Anda no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. É por isso, irmão, que nós fizemos o que fizemos. É por isso que nós nos reunimos para ouvir a palavra, nós reunimos no GC, por isso que nós fizemos jejum, é por isso que nós vamos acampar. Ou tu acha que nós vamos acampar por quê? Não tem nada para fazer? Eu vou acampar porque, beleza. Não, irmãos, a carne não quer acampar. Só dando um exemplo a você. Por que a gente faz DNA? Por que a gente serve? Por que a gente faz o que faz, irmãos? Para viver pelo Espírito, para não satisfazer o desejo da carne. E isso é o Evangelho, é andar no Espírito. Nós recebemos o Espírito, mas agora nós devemos andar no Espírito. E Paulo diz: se andar no Espírito, as questões da carne ficam de lado. Elas estão ali, mas elas não têm atuação, não têm força em você. Só que no momento que você aqui balançar um pouquinho no Espírito, a carne já está ali. Ela já vem. Todo dia a carne vem, né? Lembra do Thales Roberto? Não é a carne, né? Como é que é o pecado? Todo dia o pecado vem. É assim, irmãos. Ele faz psiu, vem, xinga, briga, reclama, faz a fofoca, fica dormindo até meio-dia, não precisa ir na oração. Você está cansado, não precisa ir na reunião. Irmãos, miserável homens e mulheres que nós somos. Mas quando a palavra de Deus atinge o nosso espírito, irmãos, aleluia, vocês não fazem ideia do resultado. Quando a palavra de Deus atinge o seu espírito, a sua vida é transformada, mas algo acontece agora através de você. Quero ler com você Gênesis 26. Eu creio, irmãos, que nós estamos diante de um tempo onde a graça de Deus, onde o amor de Deus, a palavra, é um tempo de glória de Deus, um tempo de salvação, é um tempo de avivamento. Eu creio que nós estamos diante de um tempo de avivamento, irmãos, e a multiplicação está ligada com isso, e eu me sinto muito favorecido, e me sinto muito agraciado, em ter sido escolhido por Deus, para participar desse momento. Jesus falou, nós lemos aqui, né? Muitos justos profetas queriam ter visto e ouvido o que nós estamos vendo e ouvindo, irmãos. Se isso aqui não é favor, eu não sei. O que Jesus está dizendo? Davi queria ver o que você está vendo, Elias queria ouvir o que você está ouvindo, e eu creio que isso aqui é a palavra da graça, é a mensagem do Evangelho, que ela gera salvação, que ela gera libertação, que ela gera avivamento. Gênesis capítulo 26, vamos ler juntos. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei.
porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Aleluia, mesma igreja, eu acho. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã. Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia no que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado, na sua época, enchendo-os de terra. Até aqui por enquanto, irmãos. Então aqui mostra para mim e para você um ano de multiplicação de Isaque. Foi o ano da multiplicação dele. Só que existe todo um contexto, né? Isaque tem toda uma história que acontece com ele, na vida dele, as circunstâncias que ele estava enfrentando, e a multiplicação acontece. Eu vou mostrar para você que a multiplicação não é o final da história. Então quando a palavra de Deus chega no nosso espírito, acontece a multiplicação, amém? É nesse lugar que acontece a multiplicação, quando ela atinge. Só que quando nós vamos olhar aqui para a história de Isaque, existem alguns pontos aqui, não vou dizer que são fundamentos inegociáveis, mas são circunstâncias que geralmente elas precedem a multiplicação. Elas precedem. Então o primeiro aspecto que a gente vê aqui é que naquele momento, naquele dia, naquele tempo, né, de Isaque, era um tempo de crise, era um tempo de fome. Havia fome naquela terra, como diz o texto. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então o que eu e você precisamos observar, não só na nossa vida, mas no mundo que nós vivemos? Existem aspectos, eventos, crises na história e na nossa vida, que elas são cíclicas, que elas não acontecem só uma vez, elas acontecem diversas vezes. Então vou dizer, por exemplo, você talvez esteja enfrentando por um tempo de muito desafio em relação a conflitos interiores. Você está em crise interior. Só que não é a primeira crise que você está vivendo, amém? Não é, você já teve outras crises em outros momentos. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que está em crise, amém? Mas não é a primeira que acontece. Então só quero, eu e você precisamos entender, por vezes, o cenário. Porque se eu e você não entendemos esse cenário, nós vamos achar que esse cenário é o pior que existiu e que está existindo. E isso impede da palavra de Deus atingir o nosso espírito, consequentemente gerar multiplicação. Porque daí veio o pavor, veio o desespero, veio o medo, aquele tanto de coisa. Então aqui nós vemos, Isaque está no momento de crise. O momento era de fome, o momento era de necessidade. Então eu e você também vamos viver várias crises, diversas vezes. Mas essas crises a gente vai ver que é para quê? Que é para graça de Deus manifestar. Existe uma necessidade. Eu tenho para mim, olhando para a palavra de Deus, e principalmente os evangelhos, mostra que a necessidade, ela é a maneira que Deus utiliza para promover os milagres. Imagina, se não tem a necessidade, como que vai ter um milagre? Se não tem a necessidade, como que vai ter a multiplicação?
Então eu e você precisamos entender, existe uma necessidade, e essa necessidade, ela está nos apontando o quê? Uma necessidade de provisão, de suprimento, e isso está ligado com multiplicação. Em João capítulo 6, quando nós vemos a história de multiplicação dos pães e peixes, havia uma necessidade, sim ou não? Havia uma necessidade. Então, pastor, mas eu estou vivendo uma crise, eu estou em necessidade. Pois é, esse é o sinal que vai ter multiplicação. Então não brigue com a necessidade, não fique chateado com a necessidade. Pastor, mas a nossa cidade tem um tanto de necessidade. Sim, se tem a necessidade, ela se torna uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Então agora eu quero que você faça, a partir de agora, uma leitura um pouquinho mais ampla. Você pode fazer a leitura de você, mas faz a leitura da onde Deus colocou você. Você vê necessidade, sim ou não? Na sua vida há necessidade? No lugar que Deus colocou você há necessidade? Então esse é o cenário que aconteceu com Isaac e está acontecendo conosco agora também. Depois o texto diz que Isaac, ele foi para Gerar. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Guarde essa palavra: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Isaac, antes disso, ele mora num lugar chamado Negueb, a região sul. Se você olhar no mapa lá de Israel, região sul, e ele sobe um pouquinho para o norte, para Santa Catarina. Não, estou brincando. Ele sobe um pouquinho para o norte, que é para a região de Gerar, que é já aqui uma região da Filisteia, próxima à faixa de Gaza hoje ali. Só que ele faz um movimento diante da crise. Lá em Negueb estava uma crise, ele faz um movimento para Gerar. Mas se nós voltarmos à história, é um movimento que o pai dele faz. Então a crise era de alimento, aqui no sentido histórico, uma crise de alimento. Então Gerar é mais próximo do Egito, e o Egito era um lugar de provisão abundante. Por quê? Por conta do rio. O rio, então quando tem água, principalmente aqui no sentido histórico, próximo de água, próximo de rio, vai ter prosperidade, porque a água, então ela representa essa vida. Então ele queria ir próximo, mas só que ele chega em Gerar, ele não vai diretamente, vou para o Egito, ele vai para Gerar. Quando ele está em Gerar, Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e diz o que? Permaneça aqui, não vá para o Egito. Preste atenção, a necessidade, ela é uma oportunidade para multiplicação, amém? Necessidade é uma oportunidade para milagre de Deus, amém? Só que geralmente, por conta da necessidade que nós estamos passando, qual que é a intenção nossa? É sair do lugar que nós estamos, porque nós achamos que o problema que está no lugar que nós estamos, ele não tem nada a ver conosco. Então se eu sair desse lugar, eu vou me livrar do problema, eu vou sair daqui e vou resolver todos os meus problemas. Se aqui não tem provisão, eu vou para um lugar que tem provisão. E aí eu uso o texto que o Vitor utilizou aqui, Esther. Não é para isso que você está onde está? Para suprir a necessidade do lugar que Deus colocou você? Mas não suprir a sua necessidade, suprir a necessidade do lugar que Deus colocou você. Deus diz: não volta para o Egito, e você sabe que o Egito aponta para o mundo. Então o que Deus está falando para Isaac? Isaac, desiste da ideia de utilizar os meios do mundo para suprir as suas necessidades. Irmãos, e tinha algo sobre Isaac, que está sobre nós também, que Paulo nos diz lá em Gálatas. Isaac, ele é filho de Abraão, Isaac é filho da promessa, Isaac está debaixo do favor, irmãos. Só que até aqui a necessidade exterior, ela está confrontando a realidade interior de Isaac, que ele é abençoado e é favorecido, até que Deus fala com ele:
permanece na terra que eu coloquei você, permanece no lugar que eu coloquei você, permanece no lugar, porque eu estarei com você e eu o abençoarei. Deus está falando para você nessa noite: permanece na terra que Deus colocou você, permanece no lugar que Deus colocou você, permanece no terreno que Deus colocou você, permanece. O texto diz: procure estabelecer-se, estabelece no lugar que Deus colocou você. Porque tem necessidade, mas vai ter provisão que vai ser liberada através da sua vida. Nós estamos aqui no caminho da multiplicação, irmãos, e tem uma palavra que ela é sinônimo de multiplicação, e essa palavra é frutificação. Frutificação não acontece se a árvore ela não criar raiz. Então tem muitas pessoas que eles querem frutificar, eles querem multiplicar, mas eles não permanecem a ponto de criar raiz. Se não criar raiz, não vai estabelecer. Se não estabelecer, não vai frutificar. Se não frutificar, não vai multiplicar. A multiplicação está ligada com os frutos que já deu. Se nós olharmos para a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, nós vamos ver um processo, irmãos, que Deus, através de Jesus, entrega para nós como igreja. Ele diz o que? Gente, eu vou para o Pai, mas vocês fazem o que? Permaneçam em Jerusalém. Ou seja, começa com o permanecer. Aí ele diz: permanece em Jerusalém até que do alto seja revestido. E depois do alto vocês forem revestidos, vocês vão fazer o que? Vocês vão encher Jerusalém da glória de Deus. Depois de Jerusalém vocês vão para a Judéia, vão além. Depois da Judéia vocês vão para Samaria, e depois da Samaria vocês vão para os confins da terra. Trazendo aqui para a linguagem de hoje, dessa mensagem que eu estou falando para você, é o seguinte: frutifique em Jerusalém. Depois de Jerusalém você vai para a Judéia, depois da Judéia para Samaria, e depois os confins da terra. Então isso é um processo que Deus institui para gerar fruto e para gerar multiplicação através de nós. E Deus tem os confins da terra. Deus tem os confins da terra, apontam para coisas muito grandes que Deus quer fazer através de você. Só que o nosso olhar profético tem que ser para as coisas grandes, futuras e lá na frente. Só que essas coisas grandes e futuras lá da frente, elas são resultados das coisas pequenas diariamente. Então eu preciso gerar fruto aonde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, em todas as áreas, em todos os lugares, no lugar que Deus me colocou. Se Deus me colocou nesse lugar, é nesse lugar que eu vou frutificar, é nesse lugar que a vida de Deus vai fluir através de mim. Depois que a vida de Deus flui através de mim aqui, o meu raio de influência vai aumentando, e Deus pode me enviar para outros lugares, e lá vai acontecendo o sobrenatural de Deus, irmãos. Mas às vezes, por conta de uma ideia que ela é emocional, eu quero muito as coisas grandes, que eu acabo esquecendo as pequenas. Eu acabo esquecendo os pequenos. Eu acabo esquecendo esse processo. Eu acabo esquecendo os primeiros frutos, que eu preciso estar enraizado, que eu preciso estar posicionado, estabelecido naquilo que Deus me falou e no lugar que Deus me colocou. Olha o que Deus fala depois para Isaac, na continuação do versículo 3. Ele diz: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando você decide permanecer no lugar que Deus colocou para você, o que Deus faz? Eu não sei se acontece com você, comigo acontece constantemente. Inclusive hoje, eu estava orando aqui antes, e o Senhor me trouxe de volta algumas palavras que Ele já me disse.
Deus traz de volta. São palavras que a gente já recebeu, mas Deus traz elas de volta com uma força no nosso interior. Aqui o que Deus está dizendo para Isaac: lembra o que eu falei para o teu pai Abraão, está valendo para ti também. Eu vou te abençoar lá, eu vou engrandecer o nome, os teus descendentes serão numerosos como a estrela do céu, serão tão numerosos como todas essas estrelas do céu. Eu lhes darei todas essas terras, todos os povos serão abençoados através de ti. O que Deus fez com Isaac? Relembrou aquilo que Deus já tinha falado, irmãos. Isaac nasceu, cresceu ouvindo essa palavra, a promessa que Deus deu para Abraão. Essa promessa não ficou em Abraão, essa promessa foi para Isaac. Só que Isaac, por conta das necessidades, das situações, talvez ele estava deixando essa palavra de lado, por conta do ambiente que ele estava, por conta da necessidade que ele estava. Então o que Deus quer fazer comigo e com você hoje? Ele quer relembrar daquilo que Ele já disse para você, as palavras que Ele já disse para você, as palavras proféticas que você já recebeu. Deus está dizendo para você: permanece no lugar, permanece aonde eu coloquei você, permanece aqui, eu estarei com você, eu vou abençoar para você, eu vou abençoar você, eu fui quem falei para você, foi eu quem prometi para você, fui eu que disse que vou fazer na sua vida, fui eu quem disse que vou fazer através da sua vida, irmãos. Então o momento ele é de permanecer naquilo que nós já recebemos. Eu sei que talvez nós achamos que multiplicação vai acontecer quando eu receber algo novo. Não, é quando você permanecer naquilo que você já recebeu, naquilo que Deus já falou para você, você crer naquilo que Deus já colocou no seu coração, você crer nas palavras proféticas que Deus já liberou sobre a sua vida. Pastor, mas as coisas não acontecem. Pois é, mas Deus está dizendo, lembra da palavra que eu falei para você. É que nós achamos que quando Deus fala para nós, vai acontecer amanhã. Abraão teve um filho depois de 25 anos. Davi se tornou rei depois de 17 anos, irmãos. Então as coisas não são do dia para a noite. Só que esse processo de transformação, no meio desse período, daquilo que Deus falou para a concretização, é onde nós somos transformados, aonde as crises vêm, as necessidades vêm, e a oportunidade da graça de Deus se revelar na nossa vida. Eu constantemente falo para você, e Abraão é a figura disso. Antes de Deus fazer algo através de Abraão, Deus precisava fazer algo em Abraão. Antes de Deus fazer algo através de Isaac, Deus precisava fazer algo em Isaac. Algo precisava acontecer nele. Isaac está aqui, irmãos. Isaac cresceu na igreja. Ele foi na Conexão Kids todo domingo, GC Baby, Kids, Juvenil, Jovens. Ele passou por todos os GCs, todas as coisas, todas as reuniões lá estava, todas as imersões, tudo ele estava, tudo ele passou. Mas ainda algo não tinha acontecido dentro dele. Faltava algo acontecer dentro dele. Faltava, sabe? O start de Deus. Faltava uma realidade do céu acontecer dentro do coração dele. Por quê? Porque o ano que ele está vivendo é o ano de multiplicação. E como que começa o ano de multiplicação? Com crise. Ah, pastor, ano de multiplicação, blá, 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 blá. Não sei para quem, porque para mim está uma confusão. Quando eu achei que ia ficar bom, piora. É assim mesmo. Bem-vindo ao time. É isso. Mais para frente, olha o que acontece. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, aqui é fantástico. Ele disse: ela é minha irmã. Olha que crente desviado Isaac, hein? Além de não crer na palavra de Deus, mentiu que a mulher dele era irmã. Talvez o argumento dele é dizer: não, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Para os irmãos que estão casados aqui, jamais cometa esse erro de falar que a minha esposa é minha irmã. Não chame a sua esposa de irmã. Não, pastor, mas é minha irmã. Não, é sua esposa. Seu pescoço está em risco.
Não, ela é minha irmã em Cristo. Não é irmã em Cristo, pastor, não é, ela é sua esposa. É o vínculo mais íntimo e profundo que existe na terra, é o casamento, é um homem e uma mulher. E quando você chama ela de irmã, você está dizendo que o vínculo ele não é tão profundo. Eu sei que você falava sem saber, né? Mas já estou adiantando você, porque dia que sua esposa ouvir eu falar isso, vai sobrar para você. Isaac fez isso, chamou de irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem me matar, por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Então ele mentiu mesmo, não era irmã da igreja nada. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, não imagine essa cena, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto e de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria nos trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Irmãos, essa é uma experiência que todos nós vamos passar. Não de chamar a esposa de irmã, não é isso. Rebeca aqui, ela nos mostra um tanto de coisa. A primeira delas é que essa experiência de Isaac é uma experiência profunda com a graça de Deus. Por que Isaac fala que ela é irmã? Porque ele tem medo. Ele disse: eu tenho medo que se disser que é minha mulher, eles podem vir me matar para ficar com ela. Então é o seguinte, eu vou me proteger. E quando eu não tenho a revelação da graça de Deus, como que eu vivo? Eu vivo sempre me preservando, sempre preservando, sempre com medo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Eu vou tentando fazer ou dar aquela famosa ajudinha para Deus. Eu tenho medo de fato de me entregar, ou ainda, vou usar aqui a questão do casamento, de assumir um casamento com a graça de Deus. Porque eu sei que eu e você oramos e pedimos e declaramos que nós queremos ser dependentes de Deus, amém, irmãos? Só que se você pensar naturalmente em ser dependente de Deus, não é tão boa coisa. É muito bom ser dependente de Deus quando está tudo certo, quando eu tenho todas as coisas. Mas quando eu não tenho as coisas, eu não consigo entender que o fato de eu não ter algumas coisas é a oportunidade para mim depender de Deus. Então, na verdade, eu preciso de ter o cuidado para que a minha fala e a minha declaração não seja somente da boca para fora, não seja somente um desejo, um protocolo religioso de dizer que eu quero depender de Deus, mas na verdade eu tenho medo de depender de Deus. Depender de Deus em todas as áreas, financeira, no casamento, no trabalho, depender exclusivamente da graça. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que Rebeca é minha irmã, porque aqui eu me protejo. E esse é o nosso desafio diário, irmãos, de depender da graça de Deus, de depender exclusivamente do Senhor. Rebeca também representa a igreja. Ela representa a igreja. Abraão representa o pai, Isaac representa o filho. E a Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então o que falta muitas vezes para a multiplicação acontecer na nossa vida? A revelação do corpo de Cristo, a revelação da família de Deus, porque aponta para o casamento com Cristo. Então aquela história de que eu sou a igreja, ela vale no sentido de eu ser a habitação do Espírito. Só que na verdade o correto não é eu sou a igreja, o correto é nós somos a igreja. Porque a multiplicação não vai acontecer sozinho. Lembra do início do jardim? O que Deus faz? Deus cria o homem e depois cria a mulher. Depois de criar o homem e dar a mulher para o homem, ele diz o que? Crescei e multiplicar. Deus não fala para ele multiplicar antes de dar Eva para Adão, que não tem como multiplicar sozinho. 1 vezes 0 é 0. Matemática na Bíblia, tem tudo na Bíblia. Então não tem como. Então muitas vezes a multiplicação não acontece na minha vida porque eu ainda não me identifiquei com o corpo de Cristo, com a família de Deus. Eu ainda não me identifiquei com Rebeca.
eu ainda vivo uma vida de comunhão, mas uma comunhão distante, sem me misturar de fato com o povo de Deus, sem me tornar um com os meus irmãos. Então eu sou igreja, nós estamos juntos, mas no domingo e na quarta-feira, no máximo, e ponto. Então na verdade eu não quero uma família, eu não quero estar numa família, eu quero somente um restaurante para me servir, eu só quero um lugar para me frequentar. E o resultado é o que? Não há transformação, não há transformação, não há frutificação e não há multiplicação. Então o chamado de Deus para mim e para você é de fato nos identificar como corpo de Cristo. Só que é desafiador isso, somente quem tem revelação da graça. Porque quanto mais a pessoa convive com você, ou melhor comigo, deixa eu me colocar no exemplo, mais ela vai me conhecer. E isso pode ser bom por um lado, mas pode ser muito ruim pelo outro, porque daí ela vai me conhecer mesmo. E às vezes não é muito bom que as pessoas nos conhecem mesmo, né? Porque ela vai conhecer as limitações, vai conhecer as falhas, vai conhecer, sabe? Aquela parte que a gente faz de tudo para esconder. Então muitas vezes a pessoa distancia da vida da igreja, por quê? Porque ela não quer ser conhecida, porque ela tem o que, irmãos? O que Isaac teve? Medo. Meu Deus, depois que me conhecer já era, depois que me conhecer de verdade já era, é assim. Mas é a graça de Deus que nos une, irmãos. Nós não somos irmãos porque a gente não sabe o nome um do outro. Nós somos irmãos porque nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Espírito, e fomos inseridos na família de Deus. Então você não é irmão porque você é uma boa pessoa, porque se fosse por conta disso, não estava nenhum de nós aqui. Você não é irmão, você não é filho de Deus porque você é um rostinho bonito, você tem qualidades maravilhosas. Quem é que escolhe irmão? Você escolheu os seus irmãos que você tem? Naturalmente você escolheu? Não, você não escolheu nem seu pai e sua mãe. Por isso que não foi Deus não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Só que ele também escolheu irmãos para você. Ah, pastor, não podia ter dado uma melhorada. É isso aí, mas é irmão. Pastor, mas não é de sangue, não, é de espírito, é mais profundo que o sangue. É um com os irmãos. E Rebeca, irmãos, meu Deus, não, mas vamos mudar o relógio. Estava 30 minutos, agora está 9. Como semana que vem não vai ter culto, vamos um pouquinho mais. É porque agora eu vou falar de algo muito poderoso. Agora que começa a ficar bom. Eu creio que nós estamos diante de um avivamento, amém? Diante do tempo de multiplicação. E eu creio, entenda bem, ouvidos para ouvir, eu creio que as irmãs têm muito a ver com esse tempo. Rebeca é uma figura emblemática, se a gente começar a avaliar ela. Você lembra como foi que aconteceu o casamento de Rebeca, lembra? Isaac chegou no momento de casar. Irmãos, Isaac, é interessante, Isaac era o nene da mamãe. Ele era o nene da mamãe, o nene, porque quando chega a 30 anos, o pai dele diz, tá bom, vamos casar esse rapaz então, 30 anos, só que não é Isaac que vai procurar uma esposa, não, Abraão pede para um servo dele, chamado Eliezer, buscar uma esposa para ele, e ele ainda diz, ó, o seguinte, tu vai trazer uma esposa, tem que ser da nossa, né, da nossa linhagem, tem que ser da nossa família, não podia casar fora, tu vai lá buscar uma esposa para ele, e cara, é o seguinte, é a esposa de Isaac, e ele fez um juramento com Abraão, irmãos, pensa a pressão de Eliezer, pensa a pressão dele, escolher a esposa de Isaac, que é o filho da promessa, irmãos, é o nenê de Sara, é o nene da Sara, o único filho, que teve com 90 anos, Sara engravidou de Isaac, tu imagina se escolhe a esposa errada. Por isso os irmãos que não casaram ainda,
Tem que ser Deus para escolher a esposa. E as irmãs que também não casaram também, tem que ser Deus que escolhe. É que ela não procura, ela que é procurada, aleluia. Mas olha só, Eliezer sai atrás, só que Eliezer, ele diz: Senhor, me ajuda, oh Deus, me ajuda, porque se eu for olhar, talvez eu escolha a mulher errada, eu preciso que o Senhor me direcione. Então ele faz uma espécie de voto com Deus ali, e ele diz: se eu for lá, e estava com um transporte que era os camelos e toda a riqueza, e estava levando junto. Não vamos falar da riqueza, mas isso é algo interessante também. Quando ele vai chegar próximo de um poço, ele diz: Senhor, que tenha uma mulher lá, tirando água do poço e servindo os animais. Bom, isso aqui é algo inimaginável. Mulher não tirava água de poço para dar para animal. Isso aqui quem fazia era o homem. Então ele faz algo assim: Deus, tem que ser algo assim, sabe? E quando ele chega lá, quem está tirando água? Rebeca. Ele vai perguntar: quem é que tu é? Quem é a tua família? Eu sou filho de fulano e ciclano. Eu digo: cara, é aqui, vamos lá para tua casa. Mas por que eu acho, é que eu falei a questão das irmãs? Porque Rebeca estava fazendo algo que representa o propósito de Deus através de Isaac. Rebeca estava tirando água do poço. Rebeca estava tirando água do poço. Depois a história segue. Depois da multiplicação de Isaac, a história segue e diz que Isaac, ele foi desentulhar os poços que Abraão tinha cavado. Ele desentulhou 2 poços, e quando ele desentulhava um poço, saía água. Ele desentulhou um poço, saiu água. Aí as pessoas disseram: não, essa água é nossa, sai daqui. Aí ele ia para outro lugar, desentulhava um poço, saía água. Não, isso aqui é nosso também, sai daqui. Até que ele foi lá e cavou um poço. Cavou esse poço, aí disse: não, esse poço então aqui é nosso. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, em relação à minha vida ministerial. Eu estava diante de uma crise de frutificação, de não conseguir romper, não conseguir avançar em muitas coisas. E Deus me trouxe a palavra não de Rebeca, mas de Sara, porque Abraão foi quem recebeu a palavra, amém? Abraão recebeu a visão, Abraão recebeu a palavra de Deus, a direção de Deus. Só que Abraão foi agora, de alguma maneira achar, e Sara também, achou que a palavra de Deus estava ligada somente com Abraão. E aí lembra o que acontece? Sara não tem filho, estéril, e ele tem o filho com Agar. Quando ele tem o filho com Agar, Deus aparece para ele e diz assim: Abraão, não é com Agar, é com Sara. Ou seja, aquilo que eu quero fazer através da tua vida está ligado com aquilo que você e Sara vão fazer. E eu entendi: Deus, não precisa falar de novo que eu entendi, que aquilo que Deus queria fazer através da minha vida estava ligado com Sara, ou melhor, com a minha esposa. Existe algo que é um problema nos casamentos, que é chamado competição. A esposa não consegue identificar com o chamado marido, o marido não consegue identificar que a esposa está no mesmo chamado. Então vive numa unidade, mas vive separado. Então é um para cá e o outro para lá. E eu não vou explicar o porquê que é assim, porque é uma confusão por causa do pecado. Então muitas vezes é porque o homem não se posiciona como sendo cabeça, recebendo a palavra de Deus. Ou seja, eu sou Abraão, eu sou o cara que Deus falou comigo. Não acontece isso. E é a esposa que se posiciona como a Abraoa. E aí o homem não se posiciona, porque é a mulher que se posiciona, ela que faz, é ela que está, a mulher que é o cabeça da casa, que a gente brinca, né? É ela que usa a calça e o homem que usa a saia. E às vezes a mulher faz porque o homem não faz, é porque a mulher está fazendo, o homem não se posiciona. E aí a mulher, é aquela coisa, aí quando é os filhos é o que? Não sei, vai ver com a tua mãe. Pai, não sei o que, fala com a tua mãe. Aí não sei o que, fala com a tua mãe. Tem que orar, fala com a tua mãe. Tem que não sei o que, fala com a tua mãe. Fala com a tua mãe, 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 fala com a tua mãe.
Não, é o homem, tem que se identificar. Eu sou Abraão, Deus falou comigo, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a visão. Só que aí o homem, quando ele entende isso também, ele vai para um extremo. Deus falou comigo, fica quieta no teu lugar, cala a tua boca, porque sou eu que mando aqui nessa casa. Então tem o problema da mulher não se posicionar, do homem não se posicionar como homem da casa, como o cara que Deus falou, como Abraão, como aquele que recebeu a visão de Deus. A palavra diz, irmãos, Efésios, o homem é o cabeça da casa, é ele. Deus fala com Abraão, Deus fala com Noé, Deus fala com o homem. Isso não está desprezando a mulher. Então tem esse lado, mas tem um outro aspecto daí agora, que aí o homem, quando entende, ele vai para o outro extremo. Não, o negócio é comigo. E aí ele se opõe à mulher. Ele não consegue entender que os dois se tornaram um só, que o propósito de Deus está ligado com o homem e com a mulher, está ligado com os dois. Então quando Deus vai usar Isaac para desentulhar poço e para abrir poço, e o que é avivamento? Avivamento é desentulhar poço e abrir poço. Quando Deus vai usar Isaac para isso, antes lá atrás, quando Deus vai escolher uma mulher para Isaac, ele pega quem? Alguém que está tirando água do poço. Às vezes acontece o casamento, não devia ter casado com essa mulher, não devia ter casado com esse homem. Deus já viu ela tirando água do poço lá. Deus te escolheu para desentulhar poço, para abrir poço, e ela foi escolhida. Deus viu ela tirando água desse poço, irmãos. Quando nós, aí eu vou falar para as irmãs agora, porque eu falei das irmãs, eu tenho que falar das irmãs agora. Quando as irmãs entenderem, permitirem que a palavra de Deus, ela caia, entre no seu espírito, e ela compreenda o potencial de Deus que ela é. O que eu quero dizer para você, uma mulher, ela pode e deve ser a cooperadora do homem para cumprir o propósito de Deus, e ela é um potencial gigantesco. A mulher não tem ideia do potencial que ela tem. Então eu sempre falo para os irmãos, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, não é em mim, não é comigo, está ligado com a minha esposa. Ela não deixa de ser minha esposa por causa disso, ela não é a cabeça da casa por causa disso. Eu preciso me identificar, é ela. Só que o mesmo potencial que a mulher tem para levar, não só o homem, mas a casa, a família e uma igreja para cumprir o propósito de Deus, ela tem o potencial para destruir. Que quando ela não entende que ela é auxiliadora, quando ela não entende que o negócio dela é tirar água do poço, não é abrir o poço, ela se torna um problema gigantesco, e aquilo que era para ser uma bênção se torna um problema. A mulher pode ser e deve ser a cooperadora da casa, da família, da igreja. Irmãos, se os irmãos conhecem as irmãs, principalmente as que ali trabalham e auxiliam nas crianças, se os irmãos veem o potencial dessas irmãs, é gigantesco. Se fosse por quem pregasse melhor, eu não pregava nem um domingo, elas que pregavam aqui. Potencial muito grande, gigantesco. E nós vamos ver, nós vamos viver aquilo que Deus vai fazer através das crianças, dos juvenis e dos jovens nesse ano. Você vai ver isso. Porque Deus viu as irmãs tirando água do poço. O poço vai ser desentulhado e as irmãs vão tirar água e levar essa água para aqueles que estão sedentos. Mas ouvidos para ouvir, se torne cooperadora, se torne alguém que serve, se torne alguém que submete, se torne alguém que honra, se torne uma mulher de Deus, de oração, de clamor, posicionada em Deus, com revelação da graça. Se posiciona como alguém que entendeu, recebeu o chamado de Deus na sua vida. Alguém dedicada, alguém entregue, alguém consagrada àquilo que Deus quer fazer.
aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, através do seu casamento, através da sua casa, através de nós como igreja, irmãos. É necessário que o homem seja espiritual, mas é necessário que a mulher seja espiritual. É necessário que o homem seja cheio de Deus, mas é necessário que a mulher seja cheia de Deus. No mundo há uma competição, e às vezes isso acontece naqueles que creem também. Há uma competição gigantesca, uma influência que a mulher ela tem que ser forte. Não, a mulher ela tem que ser o vaso mais frágil. Ela foi criada para isso. Então a mulher forte em Deus, mas não diante de Deus. A mulher quebrantada, cheia do Espírito, quebrantada, que edifica a sua casa. A mulher sábia, uma mulher virtuosa, que honra o marido, que honra os irmãos, que serve as pessoas, que ama os seus filhos, que serve os seus filhos, que serve a vida da igreja, que serve a cidade, que serve em todos os lugares. Mas alguém que entendeu o chamado de tirar a água do poço, de tirar a água do poço e pegar a água que é a provisão de Deus para o lugar que está seco e levar. Porque senão vai acontecer o quê? Aí a mulher se torna o cabeça, se torna da casa, e aí nós vamos ver o problema. Então eu creio que nesse ano de multiplicação, o Senhor vai levantar os homens e vai levantar as mulheres, cheia do Espírito, cheia de Deus, irmãos, que edifica a casa, que serve, que honra, que ama, que clama a Deus, entregue, consagrada, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, mas ela está tão cheia de Deus, que ela cuida dos filhos que não são seus, ela cuida dos órfãos, ela cuida das outras crianças. Por quê? Porque ela entendeu o chamado dela de pegar água e levar água, ela entendeu o chamado dela. Deus me chamou para isso. E aí a dureza de coração, a força da carne, ela é quebrantada diante do chamado de Deus, diante da glória de Deus. Mas meu marido não se posiciona. É você, o seu posicionamento em Deus, que leva o seu marido a se posicionar. Você é a auxiliadora. A mulher é a auxiliadora de quem? Do marido? Sim, mas de Deus, irmãos. A mulher é auxiliadora de Deus, e o potencial que você tem é gigante. É gigante. Ao potencial que Deus deu para você. Há um potencial de Deus na criação da mulher. De quê? De reprodução, irmãos. E nós estamos falando do quê? Do ano de multiplicação, irmãos. Só que essa reprodução, ela precisa ser saudável. Então você, mulher, você precisa se posicionar em Deus. Decidir: eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher escolhida de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amada de Deus. Foi Deus que me chamou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me viu tirando água lá do poço, e Ele me levou até Isaac. Mas foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou. Nós vamos ver uma multiplicação gigantesca, irmãos. Nós vamos ver um avivamento nesse lugar. Para finalizar, depois diz que Isaac formou a lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. E como eu já falei para você, Isaac abriu todos os poços. Mas antes de abrir os poços, Deus deu Rebeca para ele. Rebeca representa a graça de Deus. Rebeca representa a igreja. Por isso Deus nos conectou como igreja. Para quê? Para desentulharmos os poços desse lugar, para desentulharmos os poços dessa cidade, para cavarmos novos poços. Desentulhar fala daquilo que já aconteceu e vai acontecer de novo, mas cavar novos poços está falando de algo que nunca aconteceu. Nós vamos ver Deus fazer nesse lugar algo que nunca aconteceu. Nós vamos ver acontecer
através de nós, através da igreja do Senhor, nós vamos ver nesse litoral acontecer algo que nunca aconteceu. Nós veremos uma multiplicação tão grande, nós veremos uma salvação tão grande, nós veremos tantas pessoas sendo salvas, nós veremos tantas crianças sendo alcançadas, nós veremos tantos jovens serem alcançados, nós veremos o sobrenatural acontecendo nesse lugar, nós veremos a transformação dessa cidade, desse litoral, nós veremos um avivamento, irmãos, nós veremos um avivamento. É por isso que Deus escolheu você, é por isso que Deus colocou você onde você está, é por isso que Deus salvou você, é por isso que Deus está transformando você, é por isso que Deus está conduzindo todos os processos, para que nesse tempo, nesse ano, o sobrenatural de Deus aconteça através da sua vida. Há um potencial de Deus dentro de nós, há um tesouro dentro de nós, há uma água viva. Jesus disse o que? Aquele que beber dessa água. Jesus parece ter um negócio com a mulher no poço, né? Ele disse para quem? Ele disse para uma mulher: aquele que beber dessa água, ele não só não terá mais sede, mas ele vai se tornar uma fonte a jorrar. Quer dizer para você, mulher de Deus, você é uma fonte a jorrar. Quer dizer para você, homem de Deus, você é uma fonte a jorrar. Não é somente uma água que supre a sua necessidade, mas é uma água que supre a necessidade daqueles que estão em volta de você. A multiplicação não é para mim e para você, a multiplicação é através de nós. A bênção de Deus não termina em nós, a bênção de Deus é através de nós. O poço que nós vamos desentulhar não é para nós tomar água, mas é para nós distribuirmos água. Nós distribuímos água, mas os poços que nós desentulhamos já estão distribuindo água. Então o Senhor vai nos mandar para cavar novos poços, novos lugares o Senhor vai nos levar, novos lugares o Senhor vai nos inserir, novos lugares, novas pessoas, novas cidades, novas famílias, novos bairros. O Senhor está nos conduzindo, porque é o ano da multiplicação, é o tempo de avivamento, é o tempo do vinho novo ser derramado sobre nós, é o tempo de uma nova unção fresca, diretamente do trono de Deus. Isso acontece quando a palavra de Deus ela atinge o seu espírito, a fé de Deus é gerada no seu coração, e você se levanta em fé para cumprir o propósito de Deus. Nada mais pode parar você, porque é o Senhor quem chamou você. Nada mais abala você. Aquelas velhas crises, elas terminam aquelas velhas crises. A crise existencial, a crise de identidade, ela termina, e novas crises são geradas, novas crises, mas essas são umas crises de Deus. Oh Senhor, tem tantas pessoas para ser salva nesse lugar. Oh Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra. Senhor, tem tantas crianças. Senhor, nos leva a mudar esse lugar, nos leva a transformar esse litoral. Essa se torna a sua crise agora, e essa crise move você para que o propósito de Deus se cumpra. Jesus nos ensina, e aí eu finalizo, nós vamos orar. Ele dá a fórmula da multiplicação. Ele diz: se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele não pode gerar fruto. Ele não pode gerar fruto. E o que é morrer, pastor? Eu não quero morrer. É o negar a si mesmo. Mas não é o negar a si mesmo no sentido, não, tá bom, então tá bom, é isso aqui, Deus. Não. O morrer aqui é você se identificar com o propósito de Deus. Quando eu fui enviado para Cidreira, quando eu fui enviado para Pinhal, na verdade, em 2016, pedi: Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor. Ele me deu uma palavra, João capítulo 4. Ele disse assim: eu estou te enviando para colher aonde tu não plantou. Os campos estão brancos. Seu aleluia. Em 2017 eu vim para Cidreira. Eu disse: Senhor, eu preciso de uma palavra. Aí ele disse: o grão de trigo
Se não morrer, não pode gerar fruto. Deus falou para mim: tu precisa te identificar com o lugar que eu te coloquei. Tu precisa estar disposto a morrer pelo lugar que eu te coloquei. Porque quando tu morrer, o fruto vai acontecer. E se o fruto vai acontecer, haverá multiplicação. É o morrer da nossa vontade. Pastor, eu queria ir para Santa Catarina. Tá bom, talvez você vá, mas hoje é aqui, é em Gerar que Deus nos colocou. É na cidade que Deus colocou você, é no bairro que Deus colocou você, é na empresa que Deus colocou você, é lá onde Deus colocou você. Lá você vai frutificar, lá você será uma fonte a jorrar, você será um rio a fluir. A vida de Deus irá fluir através da sua vida, o sobrenatural de Deus irá manifestar. Aleluia! Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. Levante as suas mãos e responda ao Senhor essa palavra. Aleluia. Há uma ativação espiritual acontecendo na sua vida. A palavra de Deus atingiu o seu espírito. Há algo sobrenatural acontecendo dentro de você. Há algo sobrenatural que vai acontecer através de você. É o ano da multiplicação. Você é uma semente nas mãos do Senhor. Você foi lançado no lugar e essa semente vai frutificar. Essa semente vai frutificar nesse ano 100 vezes mais. A bênção do Senhor vai manifestar. Não é as suas obras, não é o seu empenho, desempenho, eficiência. A multiplicação é uma expressão da sua natureza, é uma expressão do Espírito de Deus que está em você. Essa natureza está sendo liberada através de você, por isso você está sendo transformado, por isso a mente é renovada, a emoção é transformada, a vontade é alinhada, e você se torna uma terra boa, para que o Espírito flua através da sua vida, flua através de você, as palavras de vida eterna através da sua vida. Você é um canal do céu aqui na terra, a glória de Deus irá manifestar, a revelação da sua identidade, assim como Isaac. O medo está indo embora, a timidez está indo embora, a resistência está indo embora, as barreiras estão sendo quebradas, e você se torna um canal do Espírito de Deus, você se torna um canal do fluir de Deus na sua vida, através da sua vida. Pessoas serão salvas através de você, famílias serão alcançadas, crianças e jovens. Nós veremos e viveremos o que o Senhor irá fazer este ano, irmãos. E você é o canal que Deus escolheu. Há uma chama do Espírito dentro de você, há um chamado de Deus na sua vida. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Creia. Isaac não fez esforço, ele só creu naquilo que o pai tinha feito. É isso que nós precisamos, crer naquilo que o pai já fez. Tudo está pronto, está consumado. Por 2 minutos para nós finalizarmos agora, com seus olhos fechados, permita que o Espírito Santo, fluindo em você, permita que ele gere imagens no seu interior. Visualize agora, pelos olhos da fé, aquilo que Deus irá fazer na sua vida e através da sua vida. Comece a visualizar por um instante agora. Profeticamente, o Espírito vai trazer visões para você agora, impressões no seu espírito, convicções, ousadia. Oh, Espírito
Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa. O Espírito viria sobre nós e nós teríamos visões do Espírito. À medida que o Espírito traz visão para você, a fé de Deus é gerada no seu coração. Agora o Espírito está imprimindo imagens em você. São imagens dentro de você, imagens no seu interior, que elas vão conduzir você para o cumprimento do propósito de Deus. Talvez foram imagens que você já recebeu, palavras que você já recebeu. Visualize pela fé agora. É como Abraão agora. Olhe para o céu e conte as estrelas. Aleluia, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Toda honra e toda glória é para Ti. Nós cremos que viveremos o ano da multiplicação. Nós veremos um avivamento acontecendo, mas tudo para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Pai, nós agradecemos a Ti por tamanha graça, porque o Senhor quem nos escolheu, o Senhor quem nos chamou, é o Senhor, não tem nada a ver conosco. Nosso coração transborda de alegria, de sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nos usa como um canal do céu aqui na terra. Eu declaro sobre os meus irmãos que o coração deles, a vida deles, a casa, o casamento, a família, todas as coisas, será como uma terra boa, e a multiplicação será 100 vezes mais, 100 vezes mais. Nós viveremos o avivamento. Os poços serão desentulhados, mas novos poços serão cavados. Nós veremos o que nunca foi visto. O Teu Espírito irá mover e a Tua glória irá manifestar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração, mas não guarde para estocar, porque ela vai multiplicar em você. Mas esse ano da multiplicação, se aproprie dessa palavra profética. Algo sobrenatural acontecer em você e através da sua vida. Presença de Deus, graça de Deus, manifestação através da sua vida. Estamos num tempo oportuno. Necessidade existe como uma oportunidade para o mover sobrenatural de Deus. Aleluia. Amém.